Eu acho que uma hora o governo brasileiro vai ter que dar consequência a quem fica espionando adversário político, porque cada governo que passa vai ficando pior a história. A Juliana falou de algumas informações que são informações públicas. Eu até queria tirar essa dúvida, Ju. Essas informações que você falou que via quais são os processos que a pessoa tem, isso e aquilo, isso é público. Tinha também informação que só conseguia com esse bando de equipamento de inteligência que compraram aí. A gente sabe que tinha uma primeira, que é a desse First Mile. O First Mile, ele não pega informações suas. Ele rastreia onde você está o dia inteiro, que eu acho uma coisa paranoica, mas enfim. Esse a gente já sabe que estava sendo usado, mas tinha outros também. É uma série de ferramentas, né, Madeleine, que são usadas. Este documento que eu acessei, a maioria das informações que estão ali são informações que são varridas, de um modo geral, públicas. Mas nem todo processo ele é público, né? Então, assim, essa é um pouco uma dúvida que eu também tenho com relação à produção desses relatórios. Agora, o que, foi me dado conta ao mesmo tempo que isso veio? Primeiro que é um desvio de finalidade, mesmo com informação pública, quer dizer, toda ferramenta para produção de relatório de inteligência, ela tem que ter uma justificativa legal para isso, né? Ou seja, o que justifica fazer um relatório de inteligência sobre um adversário político, mesmo que seja com ferramenta aberta? Não tem justificativa só por ser um adversário político. Doação, o que a Casa Civil quer saber e a ABIN com relação à doação de campanha de adversário político do Bolsonaro? Não tem justificativa para isso. Agora, também me foi dada a informação desses agentes de que isso é um pedaço, né? Então, assim, lá dentro, como isso depois tramitava para ser combinado a outras ferramentas e a mais informação, que realmente a notícia que você tem é isso, é que essas informações eram combinadas. A questão é que isso também está sendo apurado para ser provado pela Polícia Federal, para ver se efetivamente tem como demonstrar que existia essa combinação de informações, inclusive com o uso do First Mile. É essa informação que eu também tive aí já dentro da Polícia Federal, que a Polícia Federal também teve, também recebeu essas informações, de que o First Mile era combinado com os dados do First Mile, era combinado com outras informações dentro da agência para produzir relatórios de adversários políticos. A questão é que isso é uma investigação em andamento. É isso. E é uma questão que a gente vê bastante preocupante. Em 2013, a gente teve uma questão assim também. O tenente-coronel André Soares, que era analista de contra-inteligência da ABIN, fez uma denúncia e tinha documentos sobre a tal Operação Mídia, em que a ABIN, durante os governos do PT, estaria atrás de jornalistas. No governo Fernando Henrique, teve o escândalo da pasta rosa, que era do tal banqueiro lá, estava tendo uma venda de um banco, foram atrás de para quem o banco tinha dado dinheiro. Tivemos antes disso, escândalo do painel do Senado. As votações secretas, o presidente do Senado conseguia saber quem dos colegas votou como e usava isso para fazer chantagem. O que aconteceu com essa gente toda? Nada, nada. Então, o que acontece é, conforme o tempo passa, vai piorando, porque como não acontece nada, é muito vantajoso você espionar jornalista, você espionar adversário político, não tem justificativa nenhuma, é absolutamente, assim, é um desvio de função, como a Juliana falou, mas é uma violação de todas as garantias básicas da democracia, dos direitos fundamentais, dos direitos humanos, do seu direito à privacidade. Um Estado não pode fazer isso. A questão é que nós somos lenientes com isso, e está aí o prato servido. Vai ficando cada vez pior. A tecnologia está andando a galope. Qual que vai ser o próximo tipo de espionagem que nós vamos ter? Ou esse pessoal todo é punido como deve ser punido, ou a gente não vai conseguir conter isso, porque fica muito tentador para qualquer político ficar controlando os seus críticos e adversários dessa maneira, com espionagem ilegal. Aqui a gente tem o uso de equipamentos que foram comprados para coisa séria. Não era para espionar jornalista e adversário, era para coisa de criminalidade organizada. A criminalidade organizada está estourando aí. Provavelmente esse serviço poderia ter sido, essa energia
poderia ter sido realocada, mas a gente tem aí a gente teve um governo que era extremamente paranoico, que gostava de perseguir os outros e que usou isso até as últimas consequências. É isso. Ju, obrigada pela sua participação aqui. Leiam a reportagem completa da Juliana e do Militão, que é ainda a nossa manchete principal. Um beijo, Ju. Bom final de semana. Fabiola, queria só dar um último pitaco aqui. Sabe onde é que eu acho que vai ser diferente esse caso? Porque teve o envolvimento de juízes, né? Assim, tem informação de bastidor de que juízes estão nessa lista de monitorados. Inclusive, o ministro Alexandre de Moraes, que tentaram monitorar o ministro Alexandre de Moraes com um telefone equivocado, e não era o telefone, e aí deu errado. Só que aí, assim, a gente ainda não tem a lista total dos alvos, a gente não sabe se ele efetivamente foi alvo ou não ainda. Mas essa tentativa com um telefone falso, eu soube. Tendo a achar que o ministro não vai deixar isso passar, mesmo a tentativa equivocada sobre um telefone que não era dele, que era um homônimo, né? Era um outro Alexandre de Moraes. Boa observação, Beijo, Ju, gente. Bom fim de semana. traz uma diferença isso para Gente, realmente olha o o judiciário nível. envolvido. A BIM monitorou um telefone errado. Olha o nível do negócio. Eles são a BIM. Eles não são o seu Zé da farmácia da esquina da minha casa. Não, mas A além BIM de ser o monitorou telefone errado, ser o do ministro do Supremo Tribunal Federal, né? Tentar, Não, mas não né? dá, parece um Trapalhões, né? Trapalhões, filme dos Grave. Trapalhões. O cara quer monitorar só o Alexandre de Moraes, é só isso que ele quer. Aí ele vai lá e monitora o homônimo. Não dá, gente, sinceramente, não tem condição isso.